Olá, fãs do Tennessee, olá, fãs de churrasco. Nos primeiros vídeos que a gente fez, essa série de vídeos aí sobre churrasco, a gente falou sobre os cortes de carne, a diferença entre Nelore e Angus. Fizemos vídeo de churrasco offline. Agora a gente veio para dentro do campo, vamos fazer churrasco online aqui, fazer churrasco de verdade. Vamos mostrar na prática para vocês algumas dicas sobre carne. E hoje o primeiro vídeo que a gente vai fazer é sobre o processo de salgar a carne. A melhor forma de fazer a carne, tempero, pode inventar milhares de temperos, mas não existe melhor forma de fazer carne que agrade a todos os gostos do que usando o sal. E sal de parrilha, tem que ser sal especial, não é um sal comum, tem toda uma dica sobre isso. E hoje eu estou aqui novamente com o nosso chefe Adriano Rondinelli, especialista em carnes aqui do Tennessee, e ele vai explicar para vocês agora como é que é esse processo super importante, que não adianta só escolher uma carne Angus, uma carne com excelente marmoreio, ter uma churrasqueira sensacional, fazer tudo do bom e do melhor e errar no processo de salgar a carne, ou porque colocou pouco sal, ou porque colocou muito sal. E não é só isso, quando colocar esse sal, como que ele vai trabalhar nessa carne, para selar essa carne, para manter a suculência da carne, isso é super importante. E ninguém melhor do que o nosso super chefe Adriano Rondinelli para dar todas as dicas para vocês de como a carne, inclusive, é feita aqui no Tennessee. Vocês vão ver como a gente faz a nossa carne aqui e também como vocês podem fazer na casa de vocês no dia que vocês não puderem vir aqui no Tennessee. Com a palavra, Adriano Rondinelli. Olá pessoal, bem-vindos de volta aí. Prazer estar aqui de volta com vocês, mostrando aqui como a gente faz a carne aqui no Tennessee. Cara, aqui a gente toma todos os cuidados possíveis, desde a escolha, como a gente disse nos outros vídeos, dos cortes, da procedência da carne, né? A gente usa hoje, não tem o melhor no mercado. E como o Sasha disse, não adianta você ter a melhor carne, o melhor animal, a melhor churrasqueira, só que manipular e salgar a carne de forma errada. Então eu estou aqui para mostrar para vocês, falar um pouco dessas técnicas e como a gente faz aqui no Tennessee, tá? Temos aqui um bife de chouriço e um bife ancho, tá? Quais são as técnicas de salga? Existem algumas técnicas, tá? A priori, técnicas de salga antes de ir para a grelha e técnicas de salga após a carne grelhada, tá? Não existe certo e errado. As duas formas estão certas. Existe gosto de cada um. O importante é o quê? A sua churrasqueira, a salga ser feita da forma correta e a sua churrasqueira estar com o braseiro e a temperatura da forma certa. Por quê? O que a gente busca? Aquela crostinha de sabor, a marca da grelha na carne. Por quê? Não é só a beleza da carne. Por que a gente busca aquela marquinha? Aquilo a gente chama tecnicamente de reação de Maillard. Maillard, a priori, é um físico que descobriu essa reação e por isso o nome. O que é essa reação de Maillard? É os açúcares da carne junto com a reação do sal em contato com a temperatura da grelha ou da chapa, fazendo aquela caramelização e formando aquela marquinha. Isso dá muito mais sabor para a carne. Por isso que a carne muito bem selada, com a churrasqueira na temperatura certa, você explora, você extrai, melhor dizendo, o melhor sabor da carne. Então vamos lá. Aqui no Tennessee, a gente usa um sal especial, um sal de parrilha muito especial, excelente qualidade, de granulação baixa a média, e a gente usa a técnica de salga anterior à grelha. Fica excelente, como eu disse, não tem problema você usar a salga depois. O importante é você usar um sal de granulação baixa, como flor de sal e um sal de parrilha mais fino também. Então vamos lá, aqui não tem segredo, o importante, a carne sempre em temperatura ambiente, tá? Ela não pode estar gelada, nem congelada, muito menos, tá? Por quê? Para dar o ponto interna na carne, ela precisa estar em temperatura ambiente. E a salga, pelo menos de 3 a 4 minutos antes de ir para a grelha. Então vamos lá. Adriano, aproveitando que você falou da temperatura da carne, esse processo de descongelamento, que tem muitas vezes o pessoal acaba acelerando esse processo e traz um certo prejuízo para o resultado final da carne. O que é a dica principal? O pessoal vai lá, vai numa boutique boa de carnes, mas nessas boutiques todo mundo sabe que a carne vem congelada. E a pessoa às vezes quer no dia fazer essa carne
como que tem que ser esse preparo, esse descongelamento para que ela chegue na temperatura natural? Vamos lá, ó, um ponto importante que o Sasha tocou. Qualquer alimento, você tem duas formas de descongelamento, tá? Ou na geladeira, de um dia para o outro, descongelar sobre resfriamento. Por quê? Pela qualidade do produto e pelo risco de contaminação. Outra forma de descongelamento, mas esse eu não indico para as carnes, é o descongelamento em micro-ondas. Esse é indicado para outros tipos de alimentos, tá? Para carne, o ideal, descongelamento sob resfriamento de um dia para o outro. Se você acelerar, qualquer tipo de aceleração de descongelamento, você vai alterar a textura, sabor e a contaminação da carne, o risco é maior de contaminação da carne. Então, a gente precisa respeitar os tempos da carne, tanto de descongelamento, como tempo de salga, como tempo de parrilha e tempo de descanso da carne pós retirada da brasa. Adriano, então a carne, o ideal seria sair do freezer, se ela ficou no freezer até por conservação, ela ser descongelada lentamente na geladeira. Então a carne congelada está no freezer, não é tirar do freezer, colocar na água ou colocar no calor. Sai do freezer com tempo de antecedência, planeja o seu churrasco, tira do freezer e põe na geladeira para ele descongelar lentamente. Esse seria o processo ideal. E outra coisa, a partir do momento que ela está na geladeira e está completamente descongelada, você retira a peça da geladeira, porciona ela em steaks, né, em bifes como esses, e deixa ele em temperatura ambiente pouco após levar para a grelha, tá? Não pode deixar um dia inteiro ela fora da geladeira também. Então, com relação à peça inteira, a pessoa foi lá, comprou uma peça inteira de ante. Vai lá, vai porcionar e vai cortar em filés de 300, 350 gramas. Esse corte ele tem que ser feito com uma certa antecedência. Qual seria? Eu acordei lá 8h30 da manhã, 9 horas. Peguei uma peça já descongelada lentamente na geladeira. Eu vou cortar essa carne para depois ir para a grelha. Qual que é o time disso aí para um churrasco que vai começar meio-dia? Acordei 9 horas, eu tenho um churrasco meio-dia. O que eu tenho que fazer? Se você tem sua carne já descongelada, 40 minutos antes do churrasco você pode porcionar os seus steaks e deixar num recipiente fora da geladeira, ele vai chegar na temperatura ideal para você levar na grelha. Não precisa ser com muita antecedência não. 40 minutos. 40 minutos tá legal. E vai variar isso devido ao calor. Aqui em Ribeirão faz bastante calor, então não dá para ser muito antes não. Isso, né? Lugares mais quentes pode ser um pouco menos tempo, lugares mais frios um pouco mais, mas 20 a 40 minutos. Então agora vamos entrar no sal. Vamos começar a falar de como salgar, como preparar, quanto tempo isso deve ser feito também. Você falou que 40 minutos para porcionar a carne e deixar ela na temperatura ambiente. E aí o processo do sal e depois para a grelha. Então vamos lá, ó. Aqui no Tennessee a gente usa, como eu já disse, um sal especial, um sal de parrilha, tá? E como a gente faz aqui? De 3 a 4 minutos antes de ir para a grelha, a gente salga. Importante, gente, é pouco sal, não precisa muito sal. Eu vou explicar por quê. Ó, vou dar o exemplo, ó. Um pouquinho desse lado, tá? Viro a carne. O sal bem espalhado na peça, tá? Um pouquinho mais só. Isso, ó. Essa quantidade. Por quê? Porque a gente está fazendo isso com antecedência. Então, o que o sal vai fazer? Essa quantidade de sal, ele é suficiente para os líquidos da carne sugarem. Você vai perceber que o líquido da carne vai subir e depois vai voltar para dentro da peça da carne já salgada. Então você não precisa encher de sal e depois bater lá. Eu vou explicar depois por que a gente não deve bater a carne, que a gente perde suculência da carne batendo. Então isso faz a diferença na hora da salga. É só uma nuvem de sal por cima, bem pouquinho. Deixar esse descanso de 3 a 4 minutos já é suficiente. Depois disso, a gente vai levar para a grelha. Tá ok? Pessoal, então aí a importância que o nosso chefe Murad aqui está ressaltando em relação ao sal de parrilha. A diferença do sal grosso que você compra no mercado de marcas comuns. Sal grosso, não é sal grosso. O sal de parrilha não é grosso. Também ele não é um sal fininho, um sal comum. Mas ele tem o tamanho adequado para que ele possa penetrar na carne e
que a carne aproveite aquilo que é necessário. Não tem desperdício, não tem exagero. Então, assim, vejam como é importante usar esse sal ao invés daquele sal grosso comum. Porque no final você tem que bater e tirar o excesso. É um desperdício enorme, inclusive, de sal. E interessante também que a gente citou, né, Sasha? Podemos fazer um vídeo depois somente sobre os tipos de sal. Vamos fazer, com certeza. Acho que é interessante para vocês saberem que existem algumas variações de sal, é importante vocês saberem. É isso aí, pessoal. Então, finalizamos esse vídeo hoje, do início desse processo de preparo da carne, falando do processo de sal, entre outras dicas. Espero que vocês tenham gostado. E na sequência vem mais vídeos aí com a carne lá na churrasqueira. Isso vai ser legal, hein? Valeu, pessoal. Até a próxima.